Olá pessoal, espero que todos estejam muito bem. Hoje, na nossa videoaula sobre a disciplina Tópicos Avançados em Biotecnologia, vamos falar sobre o desenho de dispositivo genético, principalmente de uma tecnologia relativamente nova, mas vem sendo muito desenvolvida, sendo muito utilizada em diferentes áreas de pesquisa, como a medicina, oferecendo alternativas para o tratamento de doenças a partir de terapias gênicas. No caso da agricultura, ela permite ser muito utilizada para o tratamento também de pragas e doenças em diferentes culturas de interesse comercial no Brasil. Mas também na área biotecnológica, principalmente, permite a otimização e eficiência para a produção de compostos de alto valor agregado para diferentes setores industriais como o energético, o setor de alimentos, entre outros. Mas como se chama essa tecnologia? Ela é conhecida como a tecnologia DNA antisense. Alguns de vocês vão se perguntar como funciona, o que será, quais são os mecanismos de ação, quais são os mecanismos regulatórios, será que ela é muito eficiente, como funcionará? Para responder esse tipo de pergunta, vamos começar a falar sobre alguns conceitos teóricos que vão permitir compreender e entender um pouco mais sobre nossa tecnologia. O nosso primeiro conceito será o DNA antisense. O que será o nosso DNA antisense? Então, simplesmente é uma fita de DNA não codificante de um gene. Normalmente, como nós olhamos nessa imagem, o DNA é uma dupla fita, mas quando a célula precisa de uma síntese de uma proteína específica, dependendo da necessidade no momento da célula, começa um processo chamado transcrição, na qual vai ter o funcionamento de uma enzima conhecida como RNA polimerase. No começo da transcrição, a dupla fita de DNA vai se separar e nesse momento da separação, nós estamos olhando aqui o diferenciamento da fita antisense e da fita sense. No entanto, a nossa fita antisense ela vai servir como um modelo para a produção de um tipo de RNA mensageiro, ou seja, o nosso RNA mensageiro ele vai ter as informações necessárias para realizar as sínteses de um tipo de proteína, ou seja, são informações específicas para um tipo de proteína também muito específica. Esse mecanismo de funcionamento do antisense foi utilizado para o desenvolvimento da tecnologia conhecida como DNA antisense. Mas por que vem sendo muito utilizado? Por quê? Porque ela é muito específica, ou seja, o silenciamento, a degradação da proteína de interesse, ele ocorre de forma específica porque vai diretamente dirigida para o gene-alvo, ou seja, ela vai se ligar diretamente com o RNA mensageiro de interesse. Então, é uma construção, uma síntese daquele DNA antisense para um tipo só de RNA mensageiro. No entanto, o mecanismo de ação que ocorre normal dentro da célula é a partir de diferentes tipos de enzimas. Mas essas enzimas não são iguais em todos os organismos. Existem diferentes enzimas complexos que vão interagir com esse tipo de tecnologia. No entanto, a partir da degradação, da clivação e da diminuição daquele transcrito conhecido como RNA mensageiro, não vai permitir a tradução. E a tradução simplesmente é o processo na qual o ribossomo vai fazer uma leitura do RNA mensageiro para a síntese da proteína. No entanto, como o nosso DNA antisense permitiu a degradação por alguns tipos de enzimas, não ocorre esse tipo de tradução. No entanto, a partir de diferentes desenvolvimentos da tecnologia, vem sendo utilizada também para um processo de modulação, ou seja, ocorre o processo de síntese da proteína, mas essa proteína não vai ser em condições normais, ela vai ter algumas alterações específicas dependendo da necessidade do produto.
Mas então, como é que funciona? Como é que realmente vem sendo utilizado? Primeiro, a gente tem que fazer o desenho a partir das informações da proteína que a gente quer silenciar e vai realizar uma síntese do nosso antissense, ou seja, ele é um sistema sintético que a gente vai desenvolver e vai ter uma função como interruptor gênico, ou seja, quando o nosso DNA antissense se liga com o RNA mensageiro, vai formar uma estrutura conhecida como heterodúplex. E esse heterodúplex é realmente aquele que gera a indução das enzimas para permitir o controle da expressão gênica. Então, é muito importante porque essa formação heterodúplex é realmente o processo eficiente para o desenvolvimento da tecnologia. Então, quando começou o desenvolvimento, né? Muitos se perguntam a partir de quando, como começou, quais foram as primeiras pessoas que trabalharam para desenvolver aquela tecnologia tão interessante. E tudo começou com dois pesquisadores em 1988, os quais fizeram a síntese de um oligonucleotídeo complementar a uma sequência curta de RNA de um tipo de vírus do sarcoma de Rose. Nós estamos olhando aqui a publicação que foi realizada em 1977 e a partir dessa data foram realizados diferentes desenvolvimentos, melhoramento do método, conhecendo também a partir de conceito biológico como funcionam aquelas enzimas reguladoras, como é o comportamento dos mecanismos no processo de captação intracelular e como é que ocorre aquela distribuição dentro da célula toda vez que o antissense está dentro da célula. E a partir dali, foram desenvolvidas diferentes modificações químicas que vêm permitindo que a tecnologia DNA antissense seja muito eficiente. No entanto, como é que funciona? Qual seria o mecanismo de ação de aqueles oligonucleotídeos? Então, como tinha falado no começo, o processo natural na célula é simplesmente gerar a proteína a partir do nosso RNA mensageiro. Mas a metodologia vai permitir duas coisas. Primeiro, modular, ou seja, permitir alguma modificação no nosso RNA mensageiro, produzindo uma proteína com funcionalidades diferentes, que vão ser aproveitadas também em diferentes processos biotecnológicos, mas também se o nosso interesse é simplesmente não permitir a produção da proteína, o nosso antissense ele vai se ligar e vai permitir a clivagem, ou seja, não existe e não vai ter a produção da proteína. É muito importante esclarecer que as enzimas elas degradam somente o RNA mensageiro, ou seja, que após a degradação, o nosso antissense ele vai ficar livre no citoplasma e ele vai ter a possibilidade de se ligar novamente com outra estrutura complementar de RNA mensageiro, permitindo aumentar ao longo do tempo o processo de silenciamento. Mas esse processo não vai ser um ciclo ilimitado, né? Vai depender também de outro tipo de enzimas que provavelmente vão reconhecer como um tipo de estrutura não natural dentro da célula e vai começar a ter processo de clivagem. Então, dentro dos mecanismos de ação, não somente dos oligonucleotídeos antissenses de DNA, existem outro tipo de mecanismos que são muito importantes para conhecer e ter uma comparação da eficiência que pode ter nossa tecnologia. O primeiro é o bloqueio do ribossomo. O bloqueio do ribossomo acontece quando já tem a formação do sistema heterodúplex, ou seja, o antissense já está ligado no nosso RNA mensageiro de interesse e quando ele não consegue ser clivado ou degradado pelas enzimas e consegue chegar até o nosso ribossomo, o ribossomo não vai reconhecer as informações, vai identificar como uma estrutura não normal, não natural da célula, não vai reconhecer o RNA mensageiro normal e ele vai parar a produção da síntese da proteína. Então, nesse momento, ocorre o bloqueio e para a produção da proteína. Outro tipo de mecanismo de ação, nesse caso falando de RNA de interferência, ele também funciona a partir de uma dupla fita, que é conhecida como sequência silenciadora.
Toda vez que a fita dupla atravessa a membrana celular e entra no citoplasma, ocorre a indução de um complexo silenciador indutor de RNA, conhecido como RIS, e depois o complexo vai se associar diretamente com o nosso RNA de interferência, formando o complexo chamado siRNA-RIX. E, uma vez formado esse complexo, diferentes componentes de enzima dentro do complexo, como são as helicases, vão permitir a separação da dupla fita, ou seja, a dupla fita vai ter a separação formando o sense e o antisense. O antisense seria esse aqui que a gente vê de roxo. E depois da separação da dupla fita e o nosso complexo ficar somente com o oligonucleotídeo antisense de RNA, ele vai formar o complexo com o nosso RNA mensageiro-alvo, que é aquela fita dupla, aquela fita que estamos olhando aqui amarela, que seria o nosso RNA mensageiro de interesse, que contém as informações da proteína que a gente está querendo degradar. E a partir da formação desse complexo com o RNA-alvo, diferentes componentes de enzimas nucleases dentro do sistema realizam a degradação do RNA mensageiro-alvo. Outro tipo de mecanismo que vem sendo muito utilizado e que tem muito interesse na área da biotecnologia é a ativação de um tipo de enzima conhecida como ribonuclease H, que ela também começa a partir da geração da síntese de uma fita antisense. E essa fita antisense vai se ligar, como eu tinha falado no começo, com o RNA mensageiro de interesse, formando a estrutura heterodúplex. No momento da formação desse dímero heterodúplex, a célula reconhece como uma estrutura não natural na célula e vai induzir a enzima ribonuclease H, a qual vai ser encarregada na degradação do RNA mensageiro de interesse. Mas qual a importância desse tipo de mecanismo de ação? Porque ele inibe e pode regular negativamente aquela proteína de interesse. E também, ao longo do tempo, permite ter um controle, ou seja, vamos gerar diferentes fenotipagens no organismo, que a gente aplica esse tipo de tecnologia in vivo, no qual em diferentes tempos eles vão mudar e vai ter funções diferentes que são muito aproveitadas para o processo da biotecnologia. Como exemplo, vamos falar de uma das aplicações recentes que vem sendo muito utilizada na área da biotecnologia, utilizando a tecnologia antisense de DNA, perdão, que é a Chlamydomonas reinhardt, que é um organismo fotossintético que ele, a partir da fotossíntese, ele produz diferentes compostos de muito valor agregado na biotecnologia. Mas, a partir da multidisciplinaridade da biotecnologia, esse tipo de tecnologia tem uma vantagem que pode ser melhorada a partir da nanotecnologia. Mas como é que funciona esse processo da nanotecnologia, da biotecnologia no nosso DNA antisense? Então, tem sido utilizado as nanopartículas de ouro, que tem um tamanho principalmente de 20 nanômetros, para ser utilizadas como nanocarreadores. Sim, ou seja, vai ser o veículo para levar o DNA antisense dentro da célula. E além de funcionar como um tipo de veículo, ele vai permitir a proteção dos ácidos nucleicos contra algum tipo de nucleases. Então, quais são as outras vantagens de incluir a nossa tecnologia antisense para ter uma nova tecnologia, também conhecida como nanotecnologia de DNA antisense, aproveitando as diferentes propriedades que tem as nanopartículas, nesse caso de ouro, que uma das características importantes conhecida como a ressonância plasmônica, ou seja, a ressonância plasmônica permite que a partícula faça uma conversão da energia da luz em energia térmica. Nesse momento de aumentar a temperatura da partícula, ela vai chegar até a temperatura de fusão. Quando ela chega na temperatura de fusão, ocorre uma dihibridação, ou seja, ocorre uma separação entre a fita sense e antisense. E a fita antisense, quando está no citoplasma, ela vai procurar o RNA-alvo
E pela complementariedade de bases, ela vai se ligar formando o nosso interessante dímero heteroduplex e ocorre a degradação. Mas vocês vão se perguntar como é que o pessoal da pesquisa, do laboratório, fazem para reconhecer que realmente teve silenciamento, se realmente o método é eficiente. E para isso, vem sendo utilizadas diferentes técnicas ômicas, como no caso da proteômica, que ela vai permitir analisar a expressão no momento exato das diferentes proteínas. Como nós olhamos aqui, tem diferentes cores, né? As cores amarelas, um pouco laranja, indicam uma alta expressão desse tipo de proteína. Aquelas que estão azuis, um pouco mais claras, outras um pouco mais escuras, vão informar a quais estão em baixa expressão. E a gente pode conferir realmente que teve uma degradação ou um silenciamento proteico. Mas em termos de biologia molecular, falando de expressão em tempo real, o que está acontecendo nos processos regulatórios da célula, vem sendo utilizado a PCR em tempo real, que vai permitir conhecer como é que está a expressão do transcrito, ou seja, como é que está diminuindo ao longo do tempo a expressão desse RNA de interferência. Então, essa metodologia permite também analisar qual é o processo de degradação ao longo do tempo da proteína de interesse. Mas quais são as vantagens desse tipo de tecnologia? Então, ela é muito específica, vai diretamente relacionar com o tipo de proteína, vai reduzir os efeitos colaterais, vai permitir o aumento da produção de composto de interesse e também vai permitir um desenvolvimento de cepas melhoradas. Por quê? Porque a fenotipagem dos diferentes organismos ou micro-organismos, como nesse caso da Chlamydomonas, vai permitir melhorar os processos de eficiência para a obtenção de produtos de muito valor agregado dos diferentes setores industriais. É isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês nos dias de hoje, e vou deixar aqui algumas referências bibliográficas para vocês fazerem leitura e complementar os conceitos e o entendimento sobre a metodologia do tecnologia antisense de DNA. Até uma próxima. Tchau, tchau.